E aí, literários, tudo bem? Esse é o nosso terceiro episódio com mais um conteúdo sobre literatura para vocês. A gente espera muito que vocês aproveitem essa discussão nossa que fizemos com muito carinho e cuidado. Bom, junto comigo de sempre estão as queridas Beatriz, Júlia e Sofia, participantes desse podcast. Oi! Olá! Olá! Bom, se vocês são amantes de cinema ou amantes de ficção científica, saberão exatamente do que vamos falar. Mas, antes de tudo, todos vocês gostam de ficção científica? Eu gosto bastante, tanto que eu já vi filmes e vi muitas coisas sobre. Eu também gosto bastante, eu sou fascinada por esse universo da ficção científica. Gosto. Confesso que eu não li tantos livros de ficção, mas eu gosto muito de filmes de ficção científica. Filmes, séries, gosto bastante. Bom, eu também gosto muito, sou bem ficcionado nesse assunto. E, bom, não é de hoje que nós humanos nos questionamos como será o futuro. A tecnologia finalmente vai atingir o ápice? Nós teremos a cura para todas as doenças? Viveremos em um governo justo? Ou será que o futuro vai ser simplesmente catastrófico, com climas perversos, lutas civis, governos ditatoriais? Ou melhor, teremos a companhia de seres superiores, como máquinas que pensam e agem e se assemelham fisicamente a nós? Vamos finalmente explorar outros mundos e os colonizaremos? Bom, é exatamente isso que as obras distópicas abordam, o futuro. Mas não é de um ponto de vista muito agradável, trazendo um mundo perverso e que nossas piores falhas se tomaram conta da sociedade. Sim, a primeira vez que eu vi o filme Blade Runner, dirigido por Ridley Scott, eu fiquei surpresa e admirada, mas também muito aterrorizada, porque era uma coisa muito... meu Deus... Foi como que nossa sociedade poderia tomar rumos tão drásticos como aquele. Isso me fez questionar sobre as nossas escolhas nos dias de hoje, e se estamos seguindo para um caminho bom ou ruim. E foi esse questionamento que me fez ir até o livro que foi base para esse filme, Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, de Philip K. Dick, uma obra de ficção científica e do gênero distopia. Nossa, e ele é um exemplo perfeito para a nossa discussão. O universo distópico de Dick é extraordinário, trazendo androides que se passam por humanos, colonização de Marte, guerra nuclear que devastou a Terra, enfim, o que mais poderíamos esperar da mente incrível de Philip K. Dick? Um autor que teve uma vida conturbada, enfrentando instabilidades até o seu falecimento em 1982. E essa instabilidade foi crucial para trazer os mundos que vemos em todas as suas obras, não só que inspirou o filme de Scott. Pois é, exatamente. O fim dos 5 casamentos, as doenças mentais e transtornos, a esquizofrenia, agorafobia, que é o medo de multidões, e paranoia enfrentados por ele, fizeram-se presentes nessas obras. Histórias que serviram como reflexo da própria mente instável do autor e que ainda escrevia sobre o efeito de metafetamina, o que explica tudo sobre as loucuras presentes na obra. Uma vida trágica, se podemos dizer. Porém, tivemos a sorte de tê-lo como um dos melhores escritores de ficção científica, junto com George Orwell, que é autor de 1984 e Revolução dos Bichos, e Aldous Huxley, com Admirável Mundo Novo. Obras e autores que trouxeram a complexidade e a beleza do gênero distopia, diferenciando-se do que conhecemos como utopia. Sabe quando vimos uma história que se passa no futuro e traz novas ideias e um novo olhar sobre a tecnologia e sociedade? Mas em meio a um caos que ocorre, ainda há aquele sentimento de esperança? E também há a solução deste caos, trazendo finalmente o bem-estar para as pessoas envolvidas, né? É o que chamamos e entendemos como utopia, o famoso mundo perfeito. Mas se nos depararmos com um mundo decadente, cheio de complicações, manipulações, onde há empecilhos que ameaçam a liberdade e o futuro da humanidade, onde há desesperança e impotência diante desse mal, aí sim estamos falando da distopia. É o que falamos de trazer homens ficcionistas, não os homens da ciência, que solucionem todos os problemas da sociedade. É um gênero que o mundo novo é símbolo de catástrofe. E os homens são uma espécie de prisioneiros desse mundo. Onde essa história e esse mundo da distopia serve como um aviso de incêndio. Mas como assim? Busca dar o alerta de que devemos evitar de continuarmos fazendo determinada ação a qualquer custo. Tipo, agindo agora para evitar que o caos domine. Quando a gente pensa nisso, a gente olha diretamente para o nosso presente. Quantas catástrofes a gente está presenciando? Enchentes, aquecimento global, guerras armadas.
Coisas que a gente foi alertado antes e mesmo assim não fizemos nada, ou quase nada para mudar. A gente continua com os mesmos que fomos. Por isso que as distopias, quando elas são bem elaboradas, nos intrigam e nos dão um certo gatilho. É muito parecido com o real, aquilo que a gente está lendo, que dá até medo daquilo se tornar realidade. E é exatamente assim que eu senti ao ler Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Então, fiquei observando o espaço e a história do personagem principal, Rick Deckard, em que este vive no meio de um mundo caótico no qual a Terra foi abandonada após a guerra nuclear que aniquilou grande parte da população humana. E a parte que sobreviveu teve que emigrar para os mundos colonos, entre eles Marte. E apesar de destruída, percebe-se que a tecnologia avançou, tendo animais eletrônicos, androides e viagens entre mundos. É um enredo que intriga, né? E que o Felipe conseguiu encaixar todos os detalhes de modo que aquele cenário parecesse real, né? Imersivo, verdadeiro e que, como também, é muito próximo da realidade. Apesar dessa possibilidade não ser muito agradável. Mas enfim, ele conseguiu trazer elementos do plano real para o mundo fictício, né? Como se agissem como um só. Por exemplo, quanto ao espaço fora do planeta, a colonização de Marte é um assunto muito admirado e almejado por muitos astronautas e cientistas na realidade, né? E na obra é idealizado por Deckard. O que podemos ver também quanto à questão da guerra nuclear que ocorreu na obra, assunto que amedronta a humanidade desde a Segunda Guerra Mundial, com o surgimento da bomba atômica, bem como o medo que repercutiu na sociedade na época que a obra foi lançada, né, na Guerra Fria, lá na época de 68, e o medo que repercute hoje com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Sim, e não podemos nos esquecer da questão do mercearismo, que uma religião que governa toda a sociedade dessa obra, onde Wilbur Mercer foi o criador e espalhou a ideia de colocar-se no lugar do outro, ter empatia e compaixão pelo sofrimento alheio. Parece algo bom falando assim, né? Mas de certa forma mas quando analisamos profundamente ao longo da história, vemos que não é algo tão bom assim. Essa religião permite que o indivíduo identifique-se com o Mercer através dos aparelhos de empatia e até mesmo com os sintetizadores de ânimos, os quais a esposa de Deckard utilizava para se sentir triste e depressivo. E o interessante é que essas ações da esposa intrigavam ainda mais o personagem Deckard, que já se encontrava com sentimentos contraditórios quanto ao seu trabalho como caçador de androides, em que estava em busca de androides que escaparam da colônia em Marte e que se passavam por humanos, tendo ainda se deparado com a androide Rachel, o que permitiu que esse sentimento se ampliasse ainda mais. Então ele passou a duvidar das próprias ações, sem distinguir o que era real ou não. Ora tinha piedade pelos androides, ora frieza quando recordava que eram apenas máquinas. E com a questão da esposa, ele se perguntou ainda mais sobre quem de fato ele estava protegendo. Estaria ele sendo manipulado, assim como a esposa, a utilizar o sintetizador de ânimo, maquiando a realidade e tornando o sofrimento menos real? E outra pergunta possível: o que era real? Na obra, se apresenta a questão das ovelhas elétricas, que agiam como se fossem reais. E Deckard passou a desejar comprar uma ovelha real, biológica. Por ser um produto caro, essa foi a motivação dele fazer seu trabalho, aposentando os androides fugitivos. Adquirir o animal real teria, então, um significado enorme. Era uma forma de retomar uma vida simples e fugir dessa realidade superficial. Sim, e para quem lê o livro deve estar se perguntando, mas e quanto ao Isidore, que também é um personagem da obra e que divide a narrativa junto com Deckard? Bom, Isidore é um cara de vida bastante triste, né? Isolado, excluído pela sociedade, um homem que foi proibido de emigrar para o mundo colônia por ter contraído muita radiação. E num dia ele se depara com uma moça um tanto meio esquisita e depois percebe que ela era uma das androides fugitivas. Ele, por ter sido deixado de lado, né, se identificou com ela e decidiu ajudar. E tanto ela quanto seu outro amigo replicante, que é o Roy Batty. Essa ajuda era uma forma do personagem sair de sua realidade e finalmente se sentir útil.
Porém, essa esperança acabou quando foi traído pelos replicantes e ao se deparar com Descartes. Ele finalmente percebeu a incapacidade das máquinas de sentirem compaixão com outras pessoas. E no final do livro, a gente tem então a resposta para todos esses questionamentos do Descartes. Estaria ele certo ou errado em admitir que nada que ele e os outros vivem é real? Que nenhum dos lados está certo? Que todos foram e são manipulados? Descartes, contrariado, suspeita de que ele próprio seja um androide, que ele não conseguia sentir total empatia, como também não era totalmente frio com os androides, embora ele tenha finalizado seu trabalho com sucesso. E a partir daí que é uma bomba lançada na TV. Meio era enganação e pura encenação. Quem as pessoas viam e sentiam compaixão era apenas um autor contratado que agia como o Messias, enfrentando cenários ruins. Assim, ele simpatizava com ele. Mas Mercer afirma que a ideia de sacrifício e de empatia eram ainda verdadeiras. Com essa informação, Descartes chega à conclusão de que a realidade também é falsa. E depois de voltar para casa, após se isolar e saber que sua ovelha havia morrido, ele compra um sapo e um conjunto de moscas artificiais. Bom, é um livro bastante interessante, com certeza. Toda a história evidencia que a sociedade já era bem manipulada por uma religião que fazia com que as pessoas deixassem sua realidade para vivenciar um sentimento através de Mercer. Até mesmo os androides acreditavam que poderiam ser livres de sua escravidão como trabalhadores nas colônias. Apresenta a capacidade de como um mundo decadente contamina as mentes das pessoas dessa sociedade, onde essas buscam incessantemente meios para fugir dessa realidade, ou como também podem ser facilmente manipulados por uma corrente religiosa, o mercerismo, para utilizarem produtos que alienam o cérebro e trazem uma breve felicidade. E aqueles que tinham condições de ter animais reais eram considerados privilegiados. Para Descartes, seria um meio de se libertar do mundo superficial, mesmo que ao final acaba comprando um animal elétrico. E bom, por hoje é isso mesmo, literários. A gente espera muito que vocês tenham gostado da nossa reflexão, um tanto filosófica, né? Deixa aqui seu comentário avaliando o vídeo e até a próxima. Tchau! Tchau! Bye, bye!